Condenado ao inferno. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Contam-se histórias de pessoas que eram desconhecidas e, após fazerem pacto com o demônio, se tornaram ricas, poderosas e muito famosas. A história de hoje trata de um caso desses. Uma pessoa que não tinha nada na vida e resolveu vender a sua alma para que pudesse ter todos os bens materiais. Depois de fazer várias tentativas de ganhar algumas coisas na vida, o jovem rapaz decidiu fazer um pacto. Ele procurou um homem que fazia esse tipo de coisa em sua cidade e perguntou se ele poderia fazer o contato com qualquer ser maligno para vender a sua alma. Aquele homem ainda tentou adverti-lo, dizendo que essa era uma situação sem volta, que alguns trabalhos que ele faziam as pessoas ainda poderiam se arrepender e se voltar para o lado espiritual da luz. Mas no caso dele, as ações não teriam volta e ele seria condenado eternamente ao inferno. Aquele homem ainda era jovem, mas dizia estar cansado das batalhas da vida, apesar de pouca experiência que ele tinha. O homem confirmou se ele tinha certeza, ele dizendo que sim, ele então fez o contato para que o ser comparecesse no local e fizesse uma aliança com aquele homem. O ser maligno disse para ele ficar acordado até às 3 da manhã, ficar na sua casa, acender algumas velas pretas e invocar o seu nome. Ele então apareceria e eles firmariam o acordo tão desejado por ele. E dessa forma aconteceu. Ele comprou 5 velas negras, acendeu elas em sua casa às 3 da manhã, e o ser maligno apareceu para ele. O jovem rapaz ficou intrigado, pois o ser maligno apareceu para ele numa forma jovial de uma pessoa bela e bem-sucedida. Aquele ser usava terno e gravata, parecia bem vestido, bem disposto e estava ali com uma aparência boa para ele. O jovem disse que desejava ser muito famoso, um cantor que fizesse sucesso e que pudesse ter tudo o que ele queria. O ser maligno pediu que ele cortasse sua mão. O seu sangue seria a chave para selar aquele acordo. O jovem corta sua mão, espalha o sangue e aperta a mão do ser maligno, que diz que tudo vai ser feito conforme ele queria. Após firmar o acordo, a criatura some. Ele vai para sua cama e adormece. No outro dia, um homem bate na sua porta, dizendo ser um produtor musical e que queria lançar ele como músico. E dali para frente, ele teve toda a felicidade momentânea que o sucesso poderia lhe dar. Desfrutou de dinheiro, mulheres, tudo que o dinheiro pôde lhe dar, ele teve, comprou e satisfez o desejo do seu coração. Por ser jovem demais, aquele homem não se atentou ao prazo que aquele pacto estaria valendo, e a criatura maligna estipulou apenas um prazo de 5 anos. No final do prazo de 5 anos, tudo se desfez como num passe de mágica. Ele não teve mais sucesso, parou de fazer shows, suas músicas se tornaram no esquecimento. E ele teve que vender todos os seus bens para poder se manter. Em um ano depois que o pacto havia terminado, ele não tinha mais nada. Passou a viver nas ruas e se tornou usuário de drogas. O ser maligno não quis levar a sua alma logo de imediato. Ele ainda quis atormentar a vida daquele homem por muitos anos enquanto ele permanecesse na terra. E aquele ser maligno o torturou o tanto quanto fosse possível. Aquele jovem entrou no mundo das drogas tão profundamente que ele nem mesmo mais se reconhecia. Mas o ser maligno todas as noites ia visitá-lo, o perturbava, para lembrá-lo de seu acordo. Cansado daquilo, o homem um dia decide enfrentar o seu algoz. Enquanto o ser maligno o perturbava apenas em espírito,
Ele, cansado daquilo, grita e pede que ele apareça e enfrente ele corpo a corpo. O ser maligno decide atender o seu desejo, e ele aparece novamente como aquele ser vistoso, aquele homem bem arrumado, com a aparência de quem teve sucesso na vida, de terno e gravata. O homem pede para que ele pare de atormentá-lo. Ele mostra uma faca para ele e ameaça então esfaqueá-lo. O homem corre na direção do ser maligno, tentando feri-lo, mas o ser maligno apenas se esquiva e faz o homem cair. Ele se agacha, se aproxima do ouvido dele e diz: "Não pense que por causa da minha beleza exterior eu não posso tornar o demônio que você tem tanto medo." Ele então se afasta e de dentro daquele belo corpo sai uma criatura horrenda, grande, grotesca, cheia de dentes e pelos e chifres, e grita um som amedrontador para aquele homem. O homem fica amedrontado, se arrasta pelo chão até um canto onde ele está e fica amedrontado. Aquela criatura horrenda se aproxima até ele, gritando com a voz gutural, como que fosse vários monstros dizendo para ele: "Não me tire de imbecil, você vai pagar pelo que você fez. Você tem um acordo a cumprir e no momento certo eu irei ceifar a sua vida. Mas até lá eu irei atormentá-lo enquanto eu decidir que sua vida não vale mais nada, eu levarei a sua alma para o inferno." O homem fica atormentado e sai correndo dali para um lugar mais claro e calmo, onde ele pode tentar acalmar o seu espírito. O homem vê uma igreja aberta. Ele tenta correr para lá para buscar ajuda. Mas antes que pudesse entrar, aquela criatura horrenda aparece na porta da igreja gritando, dizendo que ele não pode entrar lá. Ele corre, mesmo sem forças, gritando por socorro pelas ruas da cidade, implorando para que alguém o ajudasse. Mas todos já o viram na rua e imaginavam que ele estava apenas com o corpo cheio de drogas e estava tendo alucinações. Ele vê mais uma igreja aberta, tenta novamente e o demônio o impede. Outra igreja por ali, mas ele não consegue buscar ajuda. De tanto desespero, ele corre para o meio de uma rua movimentada, até que um ônibus o atropela. Ele permanece vivo, mas ficou em coma por 30 dias. O ser maligno não esperava que ele fosse sobreviver, e como ficou 30 dias em coma, os médicos tiraram toda a química que ele tinha pelo corpo. Ao acordar, ele pede para que o médico chame um pastor, pois ele precisaria que alguém desfizesse aquele acordo que ele tinha com aquela criatura amaldiçoada. O pastor chega, ele explica tudo o que aconteceu. O pastor então diz que fará uma oração para ele. O pastor então segura nas mãos dele e pede para que ele feche seus olhos. E ao fechar os olhos, aquele pastor vai no ouvido dele e diz: "Achou mesmo que seria fácil se livrar de mim? Ninguém nesse mundo pode te salvar. Você será meu, um dia ou outro." Então ele acorda e está em uma clínica psiquiátrica, amarrado com uma camisa de força, gritando e se debatendo que o demônio queria levá-lo. Médicos e enfermeiros entram no quarto, o amarram mais forte ainda e injetam uma substância para que ele possa ficar calmo. E antes que pudesse dormir, ele vê a criatura maligna atrás da porta, do mesmo jeito que apareceu para ele na primeira vez, bem vestido com um terno e gravata, fumando cigarro e com um sorriso de canto de boca para ele, para mostrar que ele estava ali, tudo por culpa dele, tudo por quis trocar sua vida por uns momentos de alegria. Ele queria mostrar para aquele homem que ele estava condenado ao inferno. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.